Prezados alunos e alunas, bom dia. Estamos chegando à quarta aula do curso Vendas Consultiva, a arte de vender soluções e gerar valor. Sejam muito bem-vindos. Vamos relembrar o que nós aprendemos na aula 3, respondendo às seguintes perguntas e anotando no caderno de apoio tudo aquilo que nos chamar atenção. A primeira pergunta é: por que é necessário criar sintonia no modelo de vendas consultiva? Conforme nós aprendemos, a etapa 1, nós fazemos o planejamento e a organização do processo de prospecção, de visita, de contato, do primeiro contato com o cliente, conhecendo um pouco mais sobre a realidade do cliente. Mas até então, na etapa 1, o cliente desconhece muitas vezes as oportunidades, as suas demandas, as suas dores, os seus desejos, enfim. E um bom profissional de vendas, na segunda etapa, vai despertar o interesse do. Após despertar o interesse do cliente e o cliente começar a identificar que do outro lado tem um profissional, tem um relacionamento profissional, o vendedor parte para a terceira etapa, que é criar a sintonia, que é exatamente criar o vínculo com o cliente. Aí o cliente começa, quando há sintonia, o cliente começa a reconhecer aquele profissional, aquela empresa, aquela organização. Então, o que é a segunda pergunta? O que é criar sintonia entre as pessoas? Criar sintonia entre as pessoas é linkar, é fazer o link de pontos comuns, de gostos comuns, de pensamentos comuns, de conhecimentos comuns. Então, quando você alinha o seu ao do cliente, ou vice-versa, está dado um grande passo para que o processo flua normalmente. E o que é empatia, que é a terceira pergunta? Empatia é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro e entender o outro, compreender o outro. Por isso é que é tão importante o processo de ouvir durante a fase, de relacionamento com o cliente. A quarta pergunta é: qual é a melhor definição para inteligência emocional? Isso aqui é um negócio muito importante porque as pessoas dizem: mas eu não tenho inteligência emocional. Como não? Quando a gente nasce com todas as inteligências: a racional, sistêmica, perceptiva, musical, a comunicação, a sinestésica, que é essa capacidade de contorcer, a inteligência emocional. E muitas vezes uma ou outra ela vem preponderante, mas a gente vai para a escola exatamente para desenvolver, para a escola, para a cultura, exatamente para desenvolver as inteligências. E a inteligência emocional é a capacidade de se colocar no lugar do outro e se autoanalisar. Então, um bom vendedor, quando ele tem a inteligência emocional bem apuradinha, no relacionamento com o cliente, ele vai se autoanalisando quando ele está errado. E ele vai se colocando no lugar do cliente para que haja a hipnose, vamos dizer assim, entre aspas, entre o cliente e ele, a sintonia. E uma outra coisa também muito importante, que é a pergunta número 5, é: o que é influência, temperamento de influência? Então a gente tem as inteligências e a gente tem os temperamentos, também a partir de estudos científicos. As inteligências se interrelacionam. Nós temos 4 tipos de temperamento. Todos nós nascemos também com esses temperamentos. Nós somos dominantes, tem aquelas pessoas que são muito dominantes, são chefões. Nós temos aqueles de conformidade que trabalham muito com coisas técnicas, coisas assim, por exemplo, um engenheirão. Existe também o temperamento de estabilidade, são aquelas pessoas muito tranquilas, equilibradas e tal. Existem as pessoas com temperamento de influência. Nós temos todas. A influência é aquela capacidade de conversar, a capacidade de se relacionar, de se colocar no lugar do outro e tal. Sempre desses temperamentos é preponderante. Quem tem muitos irmãos, como eu tenho, você vai ver que um é mais conformidade, o outro é mais dominante, mais chefão. Então, evidentemente, quem nasce com a influência, o temperamento de influência mais aguçado, ele tem mais facilidade de trabalhar com vendas. A outra pergunta é: os gostos das pessoas podem facilitar o estabelecimento de sintonia? Sim. Então, os psicólogos gostam muito de coisas subjetivas. Então, não adianta você ser muito
racional demais com psicólogo que às vezes não vai dar química. A mesma coisa com o engenheiro. O engenheiro é muito racional. Não adianta você ficar com o engenheiro com conversas subjetivas. Os espiritualistas gostam muito de coisas espirituais. Você vai conversar com um monge, você tem que compreender e falar de coisas que ele gosta. Eu costumo brincar que tem vendedores que lá no planejamento já sabe que o cara é flamenguista ou corintiano. E chega no processo de contato e começa a falar mal do Flamengo ou do Corinthians. Cria sintonia? Claro que não. E a última pergunta, no início dessa nossa quarta aula, é possível qualquer vendedor utilizar essa metodologia? Sim, não só os vendedores, como também quem vende ideias, porque a gente na dia a dia, a gente pode não ser vendedor de produtos ou serviços, mas pode ser que a gente seja vendedor de ideias, de conceitos, de conhecimentos. Essa primeira fase da nossa aula, para a gente relembrar o que nós aprendemos na terceira aula. E vamos seguir em frente. Na quarta etapa do ciclo de vendas consultiva, nós vamos aprender então a prospectar as necessidades. Então a gente já criou sintonia, né? Tá aquele clima de tudo relaxado, tudo tranquilo. Agora você precisa ser um detetive, no bom sentido. Você precisa ser um bom entrevistador para levantar com o cliente quais são efetivamente as suas demandas, dores, necessidades. Então está aí a gente já mostrando que estamos na quarta etapa do ciclo, né? Depois de ter criado toda essa sintonia, despertado interesse, conhecido mais o cliente. E nessa fase a gente vai, muito importante, a gente tem que saber perguntar, né? Porque você é um entrevistador, você é um investigador. E muito importante saber também que no processo do cliente, o cliente tem as informações. Então, em contrapartida, você está querendo fazer um monte de perguntas e o cliente tem as informações, algumas ocultas e outras latentes. E a gente fala aqui que, mais uma vez, a inteligência emocional precisa ser exercida. Perguntar e ouvir muito é o estado da arte. E, mais uma vez, queremos dizer para vocês que o vendedor não pode ser um ser desequilibrado. Ele tem que ter equilíbrio emocional. Ele tem que conter a sua ansiedade, apesar do que nós já falamos, da sua necessidade de cumprir metas, apesar da sua necessidade de ganhar a remuneração. Afinal de contas, a maioria da remuneração do vendedor vem de comissões. E vendedor de tudo, né, gente? Por exemplo, hoje terminei um estudo sobre como vender uma empresa. Um cliente meu que está querendo vender a empresa e me pediu se eu podia ajudar. Então fui entender. E é uma venda com início, meio e fim, que tem que se preparar, tem que despertar interesse, que tem que criar sintonia, que tem que ouvir muito quem vai comprar. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas, né, de como comportar-se durante a entrevista com o cliente. Primeiro, ouvir atentamente o cliente. O tom de voz do vendedor ele tem que ser um tom de voz ameno, não pode ser uma coisa muito agressiva, caixa alta. Lembra daquilo que eu falei que o vendedor não pode ser um porra louca? A outra coisa, não pode fazer afirmações muito taxativas, verdades absolutas. De repente, você precisa descobrir mais sobre o cliente antes de fazer essas afirmações taxativas. Nunca interromper o cliente quando ele estiver fazendo a sua abordagem, evitar discussões, dar margens para o cliente reconhecer que o seu produto ou o seu serviço é eficaz. De repente ele já conhece de outros carnavais, de outras experiências. E é muito importante verificar se o cliente já pode tomar decisões parciais. O que são decisões parciais? São aquelas decisões que ele vai tomando antes do fechamento final da venda. Toda entrevista equilibrada é um gigantesco passo para o fechamento de um negócio, conforme nós já havíamos falado. Montar a lista de perguntas inteligentes faz mal a ninguém. Gente, eu gosto muito de abordar. Eu trabalhei com um presidente de uma empresa que era um grande comunicador. E antes de qualquer reunião, antes de qualquer processo de comunicação, ele se preparava muito. E ele dizia o seguinte: só fala de improviso os bobos. O vendedor não pode ser um bobo, querer fazer o processo de vendas sem uma metodologia e sem uma preparação prévia.
Então, no diálogo de compra e venda, o cliente tem informações, ele tem necessidades ocultas, latentes, claras. Ele gosta também de fazer perguntas. E o vendedor, ele tem que fazer perguntas, evidentemente, para descobrir tudo, porque ele é o entrevistador, ele é o investigador. E ele tem que gerar informações que atuem nos valores que o cliente vai demonstrar, ou até já demonstrou, e nos benefícios do produto. Então, os valores que o produto tem, que vai de encontro ao cliente, e os benefícios têm que ser demonstrados para ele. E dessa maneira o cliente influencia. Por isso é que a gente falou que o temperamento de influência é tão importante no processo de vendas. E eu, que já trabalhei muito com recrutamento de vendedores, não posso deixar de falar com vocês. Sempre que nós íamos selecionar vendedores, a gente estava de olho no temperamento de influência e na inteligência emocional, porque são diferenciais muito importantes para um profissional que trabalha com vendas. Outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre as perguntas e os tipos de perguntas. Existem as perguntas indiretas, que são as famosas perguntas abertas. Você faz aquela pergunta que necessariamente o cliente vai ter que discorrer um texto sobre aquilo. E você faz perguntas no momento certo. São perguntas diretas. O cliente tem que responder sim ou não. Uma pergunta indireta é: quais são os principais desafios da sua organização? Aí o cliente fala de tudo. Todo mundo gosta de falar da sua organização, do seu trabalho, dos seus desafios. Um outro exemplo é você virar para o cliente e dizer assim: podemos então fechar o nosso contrato? Pergunta direta, sim ou não. Se ele disser não, é porque ele criou alguma objeção. E aí você vai ter que investigar o que está por trás disso aí. Então, o vendedor, no fluxo, né? O vendedor faz perguntas, o cliente apresenta as necessidades claras, ocultas, o vendedor faz perguntas, o cliente apresenta necessidades ocultas, não abre o jogo, o vendedor desenvolve para torná-las claras. Às vezes o cliente dá aquela enrolada e o vendedor tem que deixar claro. Por isso é que as perguntas, elas são tão fundamentais. Então, se as declarações do cliente forem ocultas, fazer perguntas abertas para deixarem claras. Por exemplo, o cliente fala assim: não estou satisfeito, é muito difícil, sempre atrasa, não posso confiar. São perguntas ocultas, não estão claras. Ou ele diz: eu preciso disso, eu gostaria disso, eu desejo isso, eu penso nisso, eu procuro algo assim, eu creio nisso. Esse é o estado ideal, porque nesse momento o entrevistador, que é o vendedor, ele está tendo acesso às informações claras, latentes, não tem nada oculto. E aí ele pode já começar a pensar em fazer fechamentos. Então, você só pode demonstrar os benefícios quando isso tudo estiver claro por parte do cliente. E você tiver certeza que ele tem demandas, necessidades, dores, oportunidades explicitadas. E aí, nesse momento, é grande a importância de você demonstrar os benefícios do seu produto, do seu serviço, gerando valor. Então você vai dizer: olha, a camisa vai te deixar muito elegante, muito bonito, muito mais saudável, porque ela é feita de um poliéster especial para os benefícios, que não gera calor, entende? Está mostrando os benefícios. O preço só no final. O preço a gente só fala no final da conversa. E aí vocês lembram do gordão do trem lá no vídeo que a gente assistiu, citando o prazer do cliente em satisfazer a família? Esse é um valor. Aquele cara é danado. Então ele usa aquele valor, né, familiar, aquele valor emocional, e a partir daquilo ele trabalha o chocolate dele e a venda do chocolate dele. Então, gente, outra coisa que nós não podemos esquecer de falar com vocês é esse script com as perguntas mais eficazes numa entrevista.
que pode ajudar muito a tornar a entrevista assim, bem rápida, bem objetiva e tal. Então aqui é um exemplo, né, de um escritório de consultoria empresarial que é o nosso, prospectar um cliente, quando a gente vai conversar com o cliente. A gente procura ter todas essas perguntas assim na colinha. Colinha, eu sempre olhando, eu já perguntei isso, já perguntei. Então, de tanta gente fazer, a gente já faz até de cabeça, né? Por exemplo, eu adoro perguntar sobre os diferenciais da sua empresa. Quais são as principais dificuldades que vocês têm. Isso tudo é um processo de investigação. Agora, eu queria que vocês assistissem o vídeo a seguir. Um vídeo muito legal, porque a Gabi, na época que ela trabalhava no SBT, entrevistando a Luísa Trajano, que é do Magazine Luiza. Então, além de você ter um monte de insights sobre o que é o papel de vendedor, você vai ver a capacidade da Gabi de entrevistar uma mulher de negócios. E aí eu queria que vocês identificassem na entrevistadora tudo que vocês viram de pontos positivos. Outra coisa, nós recomendamos, como esse é um vídeo público, né, a gente recomenda que vocês assistam ele inteiro no YouTube. A gente só pegou algumas partes mais relevantes, que é uma entrevista muito bacana. A dona Luísa Trajano é uma pessoa muito agradável. A Gabi também, todo mundo sabe que é uma pessoa extremamente competente. Enfim, vamos assistir e anotar tudo. Uns 15 minutinhos vocês conseguem assistir e anotar tudo no caderno para depois compartilhar. Luísa Helena Trajano é dona das mais de 700 lojas do Magazine Luiza, um negócio familiar onde ela começou como vendedora aos 12 anos de idade. Nascida e criada em Franca, no interior de São Paulo, Luísa ocupou diversos cargos antes de tornar-se a principal executiva da empresa. Você é caipirona? Ai, com muita honra. Em que você se sente caipira? Na pronúncia, no modo de ser. Eu sou caipira, eu sou do interior de São Paulo. Se você é do interior falar porta, porque eu falo porta, eu sou uma pessoa que... No interior a gente costuma muito se relacionar muitos anos com muita gente e a gente costuma interagir. Então isso é uma coisa muito positiva. Eu adoro a minha cidade, hoje eu moro em São Paulo, né? Mas eu adoro Franca. Você vai falar com você. Todo mundo acha que o Magazine Luiza tem esse nome por sua causa. Não, mas não é, não. Não é? Não é. A minha tia, Luísa, também, eram 4 irmãs, mais os irmãos, mas as 4 muito unidas. E eu tive a sorte de ter, assim, 2 mães muito fortes. A minha mãe mesmo e a minha tia, que é viva, graças a Deus, até hoje. Uma senhora de quantos anos? 86 anos, mas não parece, viu, Gabi? Ela não teve filho, ela não teve filho. Não é que, além de ativa, ela não tem ruga. É uma pessoa só muito... Que filho é que traz ruga, é isso? Eu falo que filho é um marco de divisão, né? Mas é muito bom também. E a minha tia sempre foi ela foi vendedora, eles vieram de uma família muito simples, e ela foi vendedora a vida toda, muitos anos, numa loja muito grande da cidade, chamava Casigino, que tinha até banco. E ela foi sempre a melhor vendedora, ganhava prêmio e se sacrificou sempre. E o sonho dela era ter uma loja e gerar emprego. E aí ela casou com meu tio, que era representante comercial. Se conheceram, ele era de São Carlos, e ele casou e ela nunca abriu mão de ter uma loja. Em frente aonde toda a vida ela trabalhou, tinha uma loja que chamava A Cristaleira, que ela conhecia porque ela tomava conta do setor de presente. Depois que ela casou, ela foi ser representante comercial junto com ele e comprou essa cristaleira, mas com muita dificuldade. Ela trabalhava 24 horas sem parar, ela junto com meu tio, ele tinha feito umas economias, porque eles eram representantes, e comprou para pagar por mês. E as irmãs, como eram muito unidas, todas foram trabalhar junto e ajudar, inclusive meu tio mais novo, que é o tio Onofre, ajudar. E eu, desde menina, entrava lá. Pois é, o que você fazia aos 12 anos lá? Mas é interessante te contar do nome. E ela, como tinha sido vendedora, ela tinha uma visão tão legal, Gabi, que naquela época, 58 anos atrás, ela lançou um concurso na rádio para o povo escolher o nome da empresa. Olha que interessante, 58 ter um concurso, olha o marketing já é intuitivo, né? E aí eles escolheram o Magazine Luiza. Luiza por causa dela, porque ela era vendedora, e Magazine, porque não sei porquê. E Magazine quer dizer revista, quer dizer tudo menos o que a gente vende. E aí o pessoal de marketing já fez estudo de marca, já fez tudo, não dá para tirar, porque tem lugar no interior que fala, vamos no Magazine. Bom. Então, deixa eu entrar aqui um pouquinho agora. Aos 12 anos, você fazia a vendedora? Vendedora, era uma loja pequena ainda, muito pequena.
você é uma vendedora, é isso ou não? Eu não sou presidente, eu não sou proprietária. O que eu mais sou é vendedora. Porque você é tão docinha. Mas você vai vendedora é falando. doce. Não, tem uma coisa numa postura agressiva no vendedor, não, no bom sentido. É uma postura de vou pegar este cliente agora, a unha, a laço. E você deve ser aquela vendedora perigosíssima que fica com essa carinha, esse jeitinho e vai vendendo. Como é que você acabou sendo a Porque, figura assim, dessa... É muito deturpado um pouco o papel do vendedor. Se você olhar no dicionário, é muito interessante, porque é uma coisa muito pesada, como você falou. Você acha pesado? Não, acho não, só... no dicionário é pesado. Ah, é? No dicionário é pesado. É como assim, desculpa a expressão, meio prostituir, ficar empurrando coisa nos outros, sabe? Então é uma coisa... Não foi essa a minha intenção. Não, eu te entendo. Eu tô contando a história aqui, que é pesado isso. E na minha família sempre vender não teve isso, né? Vender pra gente era atingir sonho do outro, era trocar de papel. Então, assim, eu acho que... Nunca parou de trabalhar nesse tempo todo? Nunca parei. Em que momento essa lojinha, a cristaleira, começou a virar Não, essa... quando a minha tia sumiu, que já virou Magazine Luiza, o momento que introduziu, era só utilidades domésticas, que começou a era da televisão. Você canta o hino nacional e faz com que as pessoas cantem com você desde o princípio Não, dos fazer tempos? a gente faz, assim, à medida, ninguém faz nada com eu ninguém. sei, mas tô motiva as pessoas a gostar do país. A gostar do país. Você acha que isso é uma necessidade no trabalho? No trabalho eu não digo, Gabi, mas eu não sou só trabalho. O meu trabalho só vai dar certo se o Brasil der certo. Essas coisas de pensar só no seu quintal que me deixa muito, muito chateada, assim. Porque se o Brasil não for bem, ninguém vai bem nesse país. É muito fácil a gente falar de consumo desenfreado num país onde 54% da população não tem máquina de lavar roupa automática. No Nordeste, aliás, desculpa, 54% só tem máquina de lavar automática. No Nordeste, isso cai para 27%. Então, assim, imagina que a maioria das pessoas, o Brasil tem 15, 20 anos de desenvolvimento econômico. Nós colocamos 40 milhões de brasileiros para dentro da economia. E esses brasileiros vivem, ainda nós temos mais de 30 milhões que vivem, sogro, sogra, filho, em 2 cômodos, pagando R$600 de aluguel. Essa é uma realidade. Não confundir com irrealidade, com falta de realidade. O otimismo é uma energia positiva que ajuda as pessoas a ir para frente. Pessimismo. Ai, muito ruim. É uma pessoa que não passa nada e que adora ter isso. Para mim é pessoa negativa mesmo. Empresário brasileiro. Muito bom. Falta só se comprometer mais com o país. Ele até gosta do país, mas só alguns. Mas eu admiro muito o empresário brasileiro, lutador, consegue vencer apesar de todas as dificuldades. Inflação. Péssimo. Consumo. Bom. Só faltava falar contra. Um sonho. É ver o Brasil no lugar que ele precisa e os brasileiros unidos para fazer esse Brasil. Eu acho que sem isso é impossível. Eu tenho um sonho do Brasil. O Brasil tem tudo para dar certo. E Luiz Helena Trajano por Luiz Helena Trajano? Ai, uma batalhadora, uma que acredita na vida das pessoas, que erra e que pede desculpa, que acerta e que não tem compromisso de ser perfeita. E qual é o seu maior defeito? Meu maior defeito, eu acho que é realmente acreditar muito. Eu só acredito demais. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Querida, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Parabéns pela vida. E aí eu queria que vocês identificassem na entrevistadora tudo que vocês viram de pontos positivos e para que a entrevista tivesse sido tão clara. Então eu queria que vocês fizessem uma lista das 10 perguntas mais interessantes que você pode fazer a um cliente quando estiver com ele, no seu negócio, evidentemente. Digamos que você seja um profissional de venda de computadores, ou um profissional de venda de camisas, ou um profissional de vendas de circuito interno de segurança digital. E agora aqui vai uma reflexão, né? O nosso amigo Tico me diz o seguinte: pois é, Tita é a nossa outra aluna.
Pois é, Tita, só fazendo uma boa entrevista eu posso identificar uma série de pontos, inclusive as necessidades e demandas do cliente. E havendo-as, já começar a explorar alguns valores e benefícios. Ela diz para o Tico, exatamente, Tico, ao identificar claramente as necessidades e as demandas, você já começa a declarar os benefícios e os valores que serão gerados. Vai identificando sinais de compra do cliente. Portanto, vai fazendo fechamentos parciais para testar a concordância do cliente. Não pode ser um cara ansioso, né? Então, os fechamentos parciais da venda, eles são importantes para o vendedor construir gradativamente o fechamento final. Um fechamento final seguro, quando o cliente toma a decisão de comprar. Agora, gente, isso aqui no curso dá a impressão que é muito lento. Só que à medida que você vai exercitando e você vai praticando, é como andar de bicicleta. Você vai fazendo normalmente, sem grandes esforços. Talvez na primeira, na segunda, na terceira entrevista seja um pouco mais difícil, mas depois se solta. E aí anote aqui seus aprendizados para internalizar definitivamente. Conclusão dessa aula. O profissional de vendas de sucesso precisa ser um bom entrevistador e um bom investigador. Uma entrevista equilibrada é um gigantesco passo para um fechamento adequado. Ouvir atentamente, usar um tom de voz moderado, não fazer afirmações taxativas, não interromper o cliente e evitar discussões, dar margens para o próprio cliente falar bem da sua solução, do seu produto, e verificar se o cliente pode fazer fechamentos parciais é fundamental na entrevista. Outra coisa que nós aprendemos é que no diálogo entre o cliente e o vendedor, este tem informações ocultas e também gosta de fazer perguntas. Por um outro lado, o vendedor faz perguntas abertas ou fechadas, presta informações e influencia o cliente. Também aprendemos que as perguntas abertas são aquelas que você dá margem para o cliente falar bastante sobre um determinado assunto. Já as perguntas fechadas ou diretas, como conhecemos, o cliente vai sempre responder sim ou não. Também aprendemos que uma lista de perguntas costumeiras faz muito bem ao processo de vendas. Que os fechamentos parciais da venda são importantes para o vendedor construir gradativamente um fechamento final e seguro. Quando o cliente, então, toma a decisão final, é o estado da arte. Meus queridos alunos e alunas, estamos chegando ao final da aula 4 do modelo Vendas Consultivas. Tire suas dúvidas comigo, o produtor deste curso, através do e-mail fabian@fmabr.com ou do meu zap, a qualquer momento. Não brinque não, é isso mesmo, é a qualquer momento. Ou às quartas-feiras no aulão que realizamos no Google Meet. Gente, até a próxima aula. Um grande abraço a todos vocês.